Mas por que tratar deste assunto? Toda a minha vida escutei comentários e escuto ainda perguntas e afirmações, às vezes vão ferindo o que as Escrituras dizem. É interessante falar disso, queridos, por quê? Apesar de que hoje em dia, falando da Bíblia, muitas pessoas escutam, mas não dão ouvidos, né? Escutam, mas não dão ouvidos ao que a Bíblia diz. Por quê? Há tantas coisas por aí, é mais fácil escutar as tantas coisas do que ouvir a Bíblia. E quando nós fazemos isso, nos desviamos do caminho. Ainda que seja, de certa forma, agradável o caminho, melhor é estar no caminho do Senhor. Ainda que as decisões sejam agradáveis e favoráveis às nossas vidas, melhor é estar nas decisões do Senhor. Então se trata, é um assunto interessante, porque se trata do governo, da liderança da igreja. E liderança da igreja não é liderança de uma oficina mecânica, nem liderança de um banco, nem de um restaurante, nem de um café. É a liderança da igreja. Então se trata de um assunto interessante e importante, sim. E porque existem muitas dúvidas também a respeito do assunto, né? Muitas pessoas às vezes tomam decisões porque não conhecem a verdade. Outros tomam decisões erradas porque eles ensinaram de forma errada. Outros tomam realmente porque querem fazer aquilo, não importa o que é o certo. O importante é que eu quero, o que eu gosto, e não importa o que dizem, tá? E quando nós precisamos olhar para a Bíblia, porque o que ela fala, o que a voz de Deus diz, é que nós devemos obedecer. Seja gostando ou não eu, Edivaldo, gostando também você ou não, a última palavra é a de Deus. É interessante também falar disso para deixar clara a nossa posição com respeito ao assunto. Tá bem? E também porque nós assumimos tal posição diante desse assunto. É bom deixar claro também que nós aqui na igreja reconhecemos a importância do trabalho feminino no seio da igreja, não só no seio da igreja como fora dela. Tá? Nós temos aqui vários departamentos e na maioria dos nossos departamentos os líderes são mulheres, ou as líderes na tesouraria, na secretaria, liderança das crianças, liderança do Ministério de Louvor, tá? No próprio departamento das mulheres. Então mulheres aqui têm o seu espaço para trabalhar, assim como a Bíblia ensina que as mulheres têm grande valor na obra de Deus, tá bem? Amém? Então Deus tem isso com as mulheres e tem muitas mulheres que o fazem e devem fazer. Agora tem que fazer da maneira que a Bíblia ensina. Porque nós entendemos que o pastorado, a liderança da igreja não é um privilégio. Se formos olhar, é um fardo, é uma responsabilidade. Não é local de diversão, é local de trabalho árduo, difícil e muito perigoso, porque se trata de almas, de salvação. Quem entendeu até aí pode dizer amém? Antes de nós olharmos passagens de forma normativas, ou de forma normativa, doutrinária, nós vamos dar uma olhada na Bíblia de forma histórica, de forma linear, de forma descritiva. Como assim? Vamos ver o que Deus pensa, o que Deus acha, como é que Ele se comporta dos Gênesis até o Apocalipse, como é que Ele tem se comportado, como é que Ele se comportou, e assim foi escrito. É interessante você observar isso também, porque quando você observa atos de pessoas, ainda que ele não determine como lei o que ele gosta ou não gosta, o que ele faz ou não faz, você consegue perceber só por vê-lo agindo, é ou não é? Aquele camarada que passa no meu café aqui e vem assim, eu já sei o que ele gosta de tomar. Quando ele chega aqui, senta ali, eu já levo para ele. Pelas atitudes você começa a entender o que ele gosta e até o que não gosta. Não é? Com professores também, com mamãe, com papai, com filhos. Da mesma maneira, observando a Bíblia de forma linear, lendo-a, sem parar para ver o que é normativo ou não, você vai vendo que está descrito a forma que Deus trabalhou, e nós entendemos que Ele trabalha, porque Malaquias 3,6 afirma que Deus não muda. Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que a gente, com os olhares de observador, de bom observador, a gente vai entendendo as coisas. Quando eu cheguei para cá, quando eu fui ao café a primeira vez, eu falei, esse pessoal não gosta de preto, viu? Ou não gosta de brasileiro, porque eu fui maltratado no café. Maltratado aqui tem uma força meio maior do que no Brasil. Me trataram mal no café. Porque eu cheguei, o camarada nem olhou para mim. Falei, ele falou, estou atendendo o cara aqui. Eu falei, esse cara é minha cor? É porque eu sou crioulo? E realmente eu sou? É porque eu sou brasileiro? Isso é preconceito social, racial e tudo mais? Aí, como eu voltei várias vezes, eu vi que com todos os portugueses agiam do mesmo jeito. Ele está concentrado numa pessoa, opa, dá um tempinho aí. Isso não é regra geral.
Mas na maioria dos locais que eu vou, eu vejo que eles param para dar atenção àquela pessoa que está sendo atendida. Aí eu fui ver que era impressão minha, que eu estava fazendo um julgamento precipitado. E vi que eles fazem assim com todos. Mas ao lidar, eu percebi que era diferente. E você observando os textos aqui, ou as citações que eu farei, você vai ver como é que Deus pensa, como é que Ele age, como é que Ele trabalhou. Vamos lá então? Prontinhos, coração aberto? Preciso do seu coração, das suas emoções, claro, mas principalmente do seu intelecto, a cachola. Quando a gente vai estudar ou tentar aprender alguma coisa, eu preciso me esvaziar dos meus preconceitos, porque senão eu faço exegese, não exegese. O que é exegese? Eu me sentar ali e falam, eu já tenho meus pressupostos, eu já tenho minha forma de pensar, então tudo que você falar eu já... Eu não quero entender mais nada, porque eu nasci assim e vou morrer assim, né? E a gente não pode fazer isso. Eu já preguei muitas vezes com um olhar assembleiano. Eu pregava pensando naquilo que eu aprendi, não no que a Bíblia dizia. E é um erro que a gente comete. A gente vai pregar ou ouvir, mas quero ouvir com ouvidos do ministério que eu era. Quero ouvir com ouvidos do que eu aprendi e não do que eu vou aprender. Então temos que abrir os nossos corações e mentes para que a gente possa aprender. Aleluia? Ou pelo menos guardar aquilo, analisar com carinho. Porque o mais importante é a gente estar na palavra. Vamos lá, desde o início, como é que a gente vê? Deus criou, primeiro, o homem. Definitivamente. E Ele cria depois quem? A mulher como ajudadora. Eu costumo dizer, isso muito meu particular, com pessoas que têm um pouquinho mais de tempo na palavra de Deus, que com os olhos muito naturais a gente consegue entender que Deus criou o homem para servi-lo e para fazer o trabalho. Você vai ver isso lá na frente, 1 Coríntios, quando Paulo reitera isso de forma um pouco mais profunda. E quando faz, a mulher faz para o ajudar. Não foi para ajudar a Deus. Claro que os trabalhos que ela fizesse com o homem estaria ajudando a Deus. Mas o homem é levantado para servir a Deus, trabalhar no jardim, cuidar dele, com as responsabilidades. E aí fala o quê? Não é bom que eu esteja só? Não, ele fala, não é bom que o homem. Deus está dizendo, estou satisfeito com o homem. Está fazendo um trabalho, mas ele precisa de uma ajudadora, e levanta. Vai juntando isso tudo, você vai ver como é que quase não precisaria nós entrar nas outras partes. Depois acontece o quê? Depois das leis que Deus colocou, eles vão a uma desobediência, uma desobedecida. Eles vão e comem do fruto. Apesar de que Deus falou com o homem, não coma de tudo menos desse. Lavra, cuida, dê nome aos animais. De todas as aves vocês podem comer, do fruto não. Aí o diabo, muito esperto, ou a serpente, se você quiser chamá-la assim, entra, vem e faz o quê? Tenta o homem ou a mulher? A mulher. Quando a mulher é convencida pelo mal e come do fruto, o que acontece? Exatamente nada. Só achou gostoso o fruto? Não aconteceu nada. Mas era proibido. Se comesse, o que aconteceria? Vão morrer. Os olhos vão se abrir. Mas a mulher comeu, aconteceu? Nada. Vai observando como é que Deus trabalha. Aí a mulher, depois que veio ao homem, e ele, aí abriram-se os olhos. E aí Deus vem. Porque a liderança foi dado a ele, a responsabilidade foi dado a ele, o cuidado foi dado a ele. Ele era o cara que tinha que cuidar dali, ela era uma ajudadora. Ele devia respeito ao Senhor, e ela respeito a ele, de forma direta, tá? Aí abrem-se os olhos. E aí o que Deus faz? Ele vem, pergunta ao homem, como é costume todo mundo fazer, fala, opa, comi porque o Senhor me deu. A mulher, foi a mulher que me deu, o Senhor me deu, e ela me deu e eu comi. Não é incomum a gente jogar a culpa no outro. Transferir a culpa. E ela, por sua vez, transfere para quem? Para o capeta. Agora observe. Deus vem então, pune a mulher, depois de punir o diabo. Mas a punição da mulher cabia a mulheres. Seu problema é com o seu grupo, pronto, mulheres. Mas quando vem ao homem, quem é que paga o preço? Toda a humanidade. Porque ele tinha responsabilidade. Não mais que o jardim era um local de diversão, de brincar, porque era gostoso, frutos, não. Era um símbolo da vontade de Deus. Era uma mostra do desejo de Deus, do homem vivendo no paraíso, debaixo da sua vontade. E ali ele coloca o cabeça. E quando ele falha, Deus vem, então pune toda a terra por causa dele. Todos os homens por causa dele, toda a terra.
E se você observa a Bíblia, vai lá na frente, o que é que Paulo fala? Diz assim como por uma mulher entrou o pecado no mundo, não é o que ele disse? Mas por que não foi pela mulher? Não comeu primeiro? E nem o diabo também foi culpado. Foi por quem que entrou? A Bíblia diz assim, como que por um homem entrou. Ele não diz pela mulher, a mulher nem sofreu essas consequências, é o homem. Por um homem entrou e depois por um homem, que é Cristo, Deus tirou. Estão me acompanhando? Isso é Bíblia de forma linear. Estamos vendo a história, os acontecimentos, e você vê, uau, a coisa é séria. E tem muito homem entregando lideranças para a mulher, achando que Deus está favorável com isso, tanto na sua casa, como em outros lugares, no seio da igreja. Está dando certo? Vamos ver para frente como é que é isso. Você vê que Deus vai tratar com o homem, mas eu entreguei para a mulher, mas eu vou tratar com você. Não, mas é ela, mas é com você que eu vou tratar. Ele veio no jardim e não perguntou, Eva, então capeta, cadê você? Não, falou, então, Adão, senhor, estou escondido aqui. Bom, você conhece a história, vamos lá. Vamos para frente para não ficar muito tempo por aqui. Noé foi chamado por Deus como homem da esperança. Deus faz aliança com Noé, não com a Noela, nem com as filhas. Aliança com Noé, homem. Levanta Moisés depois, não a Zípora. Escute bem. O grande libertador, quem acompanha ele na obra? Arão, não foi Aroa, nem Arana, nem tampouco a Miriam. Homem para fazer a obra, vai lá, estou enviando, estou mandando. Na época dos patriarcas, Deus levanta patriarcas, não matriarcas. Normal e comum. Estamos observando como é que Deus trabalha na vida dos homens, na vida da igreja, na vida do seu povo, tá bom? No seio do seu povo. Deus faz aliança depois com quem? Com Abraão ou com Sara? Não, ele faz com Abraão. Depois faz com Isaac, não com Rebeca. Depois faz com Jacó, não com Lia, com Raquel, com os homens. Era a forma, ou é a forma de Deus trabalhar, e sempre foi desde o jardim. Pastor, mas o jardim, nós vamos voltar ao jardim, porque Cristo voltou para dizer que no princípio não foi assim, e Paulo volta várias vezes ao jardim, para dizer, olha como é que Deus fez. Deus permite as tolices no meio do caminho, mas Ele mostra uma origem. Quem está comigo, diga amém, estou entendendo. Ele levanta os juízes, 12 ou 13 no total, e Débora está entre eles. Também era profetisa, uma mulher no meio deles. Juíza ou juiz é um cargo civil e não espiritual. E você vê isso dentro da Bíblia quando você estuda. Ele institui o sacerdócio. E aí está o ponto de partida maior, mais central, porque é uma comparação aí com o cargo de pastor na frente. E como é que ele institui o sacerdócio? Todos homens, ungidos e separados. Você vai em 28:1, Arão e seus filhos são separados. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nenhuma das filhas. Por quê? Deus é machista? Não, Deus escolheu assim. A jeito de trabalhar? É. Se fosse o contrário, nós íamos nos submeter à vontade de Deus. Chamou foi as Itamaras, né? Não, vamos obedecer. Se Deus levantou, foram elas para seguir, não vamos obedecer. Mas há uma regra aqui, e eu quero obedecer a Deus, e não os meus gostos, nem o seu, mas o de Deus. Amém? Quem também pensa assim? Quem manda é Deus. Há um tempo atrás eu falei aqui, o pessoal, alguém entendeu errado, eu vou explicar de novo. Eu falei, primeiro a obra de Deus, depois até mesmo a família. Alguém disse, não, como é que é assim? Então, primeiro a igreja, depois a família. Eu falei, não, primeiro a obra de Deus. Isso quer dizer, primeiro a vontade de Deus. Primeiro a vontade. Se Deus mandar ir para a direita, a mulher falou, vamos para a esquerda. Ô filho, eu vou não. Abraão, dá-me o seu filho, seu único filho. Eu não vou dar não, porque o filho é só meu, é da mulher também, a mulher vai brigar. E primeiro a família, não, primeiro a vontade de Deus. Está aqui o filho, vão lá matar, ué. Isso, primeiro a vontade, primeiro a obra de Deus, quer dizer, os seus mandamentos, a sua vontade. Depois a minha família. É para ninguém abandonar a família por preguiça, não. Estou falando da vontade de Deus. Tá? Tem muitos homens e mulheres deixando a vontade de Deus para agradar o homem, ou para agradar a mulher, ou aos filhos. E primeiro vem a vontade do Senhor, a obra do Senhor. Se Adão tivesse vigiado, não tinha comido do fruto. Mas foi dar ouvidos a outra coisa. Tá bom? Os levitas, quando são levantados, se você vê Números 13 e 14, estou citando porque eu sei que tem pessoas aí que estão anotando. Primeiro eu citei aqui os sacerdotes sendo levantados, Êxodo 28:1. Os filhos de
Arão, Números 3, 2, fala disso. Depois os levitas, número 3, 14. Se não der bem aplicar a parte doutrinária hoje, fica para o próximo domingo, não tem problema não. Aí os levitas então, 3, 14, está assim, olha só que leitura. Se você quiser abrir a Bíblia, fica à vontade. Número 3, 14. No deserto do Sinai, hoje é diferente, não é aquela pregação sem leitura com vocês. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias. Escute, todos os do sexo masculino. Levitas. Não confunda levitas com músicos agora, porque quando fala levita, imagina, músicos. Nada a ver, tá? Levita é quem era descendente de Levita. De Levi, perdão. Quem era da família de Levi, os descendentes de Levi, por isso levitas. Do sexo masculino, de idade de 1 mês para cima, todos homens dedicados ao serviço de Arão. No 3:8, Números 3:8 diz assim: cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. Versículo 9, a única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Trabalho desses homens. Não tinha mulheres nesse serviço de cuidar do templo ali como oficial. Não confundo trabalhar com trabalhar de forma oficial. Tá? Então oficialmente eram os homens que faziam isso, e você vê lendo a Bíblia, tá bem? Números 3:38 diz assim, escute isso, Números 3:38, Moisés, Arão e os filhos de Arão acamparão em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem, qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Não somente mulher, mas até mesmo o homem que não fosse autorizado por Deus a fazer aquele serviço, era condenado à morte. Por que você está falando isso? Porque tem muito homem também que está fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. Não somente Deus chamou homens para a liderança da igreja, como que chamou homens que têm as qualificações para tal. E não qualquer pessoa que fala, sou homem, tenho bingolim, então você. Não. Deus chamou? Tem certeza do chamado? Você está querendo ficar rico, ficar famoso? É bom ser chamado de pastor. Oh, que legal as pessoas. Pastor. Está querendo um salário a mais? Não tem nada para fazer. Deu errado nas outras coisas e resolveu ser pastor. Então tem que ver isso. Deus me chamou. Eu sinto, porque sinto a vocação. Sinto o chamado. Sinto a ordenança. Arde no meu peito. Ainda que seja difícil seguir por esse caminho que não é fácil. Pregar a palavra. Mais fácil é agradar o povo. Fazer o que o povo quer. Quem está me entendendo, diga amém. Seja morto aquele que não foi chamado para fazê-lo. E você vê, nenhuma mulher, nem as esposas dos sacerdotes, nem as filhas eram sacerdotisas. Essa invenção de, minha esposa tem que ser pastora. Minha filha, seja pastora. Não, está dizendo aqui, nem mulher. Se você procurar, você não vai ver uma sacerdotisa. Não é invenção minha da Bíblia. E o problema é que quando nós estamos com os ouvidos enraizados em costumes e tradições, esquecemos do que a Bíblia diz. Isso é um perigo. Nem filhas. Mulheres nunca foram chamadas para serem sacerdotisas do povo de Deus, nunca na história. Serviço sacerdotal é o serviço que Deus levantou para cuidar do povo espiritualmente, ensinar a lei, cuidar do povo nos seus trabalhos espirituais. Depois Deus levanta as 12 tribos, todos os nomes dos filhos, homens de Jacó. Nenhuma das mulheres entram nisso. Os 2 filhos de José também tiveram seus nomes colocados, que é Manassés e Efraim, mas nenhuma mulher. Os reis de Israel são levantados, 41 ao todo, todos homens, menos Atalia, não é? Que é aquela rainha que levantada por ela mesma, mãe de Acasias, que soube que seu filho estava morto, matou todos os netos para ninguém poder ficar no local, menos Joás, que conseguiu escapar, e tomou o trono. Depois de 7 anos ela foi tirada e assassinada. Levanta os profetas, 17 livros proféticos você tem. Tinham outros profetas que não escreveram livros, né? E tem livros também com seus nomes, mas 17 livros proféticos, protagonizados por quem? Homens ou mulheres? Todos homens. Tem gente que tem medo de falar isso, porque muitas vezes as mulheres se sentem discriminadas. Eu acho que isso aí é machismo, nem não. Se você prestar atenção na palavra de Deus, vai ver que não é, e nós vamos falar disso. Não é tempo hoje, dá tempo no domingo que vem. Vamos para o Novo Testamento, para não ficar só no Velho. Vamos para o Novo então, para não ficar só no Velho. Quem foi o precursor de Jesus Cristo? João Batista, um homem. Por que Deus escolheu o homem? Já está mostrando desde o jardim do Éden, tá? E ele anunciou quem? A salvadora ou o salvador?
Foi Jesus a que veio ou foi Jesus, um homem? Vamos prestando atenção porque é trabalho de envio de Deus. Deus mandando para a obra, Deus mandando para executar, para trabalhar. Novo Testamento. Depois ele levanta, eu até disse brincando esse dia, se Jesus está aqui na terra agora e decide levantar 12 discípulos, Morel vai falar, mas por que só discípulos, hein? Por que só homem? Isso é discriminação, hein, Jesus? Só 12 homens? O negócio tá, vamos levantar o feminismo, vamos levantar o movimento na igreja, queremos mulheres no meio dos 12 discípulos. Nem todas as mulheres pensam assim, muitas eu sei que são mulheres de Deus mesmo, muitas que estão no pastorado são mulheres de Deus mesmo, só falta conhecimento e entendimento, e é para isso. Nós não podemos nos preocupar com a obra de Deus só com as nossas vidas, também com o próximo. E não só o próximo, mas o próximo distante também, tá bem? Então isso ele vira e fala assim, 70 homens, porque ele levanta 12 homens. Ele orava, jejuava e saía para levantar. E chamou 12 homens. Depois ele manda 70 para uma obra missionária. 70 o quê? Homens, pares, homens. Não manda uma varoa. Isso é Jesus, não é o Edivaldo. Não é o Paulo que as pessoas chamam de machista. Quando Judas é substituído, porque ele morreu, estribuchou. Jesus, o povo de Deus depois disso, poderia ter levantado mulheres que estavam ali, trabalhadoras, ajudadoras, né? Quem foi que viu Jesus primeiro, que ressuscitou e saiu com as boas novas? Podia ter levantado quem? A Maria, mãe de Jesus, ninguém melhor do que ela para ser uma dos apóstolos. Mas eles não levantam quem? Matias. Elas estavam ali reunidas no templo, orando junto com eles, mas foi levantado um homem. Depois levantam os diáconos para a obra de Deus. A Bíblia diz que levantaram 7 varões cheios do Espírito Santo. Também não colocaram nenhuma dessas mulheres que foram importantes demais, que trabalhavam, ajudavam na obra, sempre juntas ali. Mas levantaram 7 varões. Nós saímos do Gênesis, já estamos no Novo Testamento. Não estou falando mulheres que foram levantadas por homens, como acontece hoje. Estou falando quem é que Deus levantou, quem foi que os apóstolos levantaram, quem foi que Jesus chamou. E chamou e levantou, deixando o exemplo para nós. Eles são os nossos exemplos, né? Não o meu irmão do lado aqui, não o pastor Edivaldo. Eu estou tentando pregar o que a Bíblia diz. Se eu estiver fora daqui, pastor, eu gosto muito do senhor, mas bye bye, o senhor errou aí. Amém, vamos correr. Todas as cartas, os livros, né, do Novo Testamento são escritos por homens. Com tantas mulheres que tinham, até profetisas haviam. Tantas mulheres do ministério de Jesus. E ele demonstrou muito bem que não discriminava nada de forma nenhuma. Ele conversou com a samaritana. Jesus era machista? Não. Ele vinha quebrando um monte de paradigmas. Conversa com a samaritana sozinho. Os discípulos, começando com a mulher. Aceita a adoração da mulher lá na casa de Simão. Ela vem, se prostra aos pés, lava os seus pés. E ele recebe a adoração. Ela entra ali. A mulher do fluxo de sangue vem ali passando no meio de todo mundo. Ela não podia fazer aquilo, tocar nas pessoas. Muito menos no mestre. Vem e toca nele. Ele a cura e a abençoa. Permite Deus que uma mulher primeiro visse, olha, ele ressuscitou, e fosse contar para os discípulos. Nada de machismo, acepção de pessoas, só que cada um tem o seu papel, amém? Homens, as 7 cartas das igrejas da Ásia. Quem escreveu? João, não foi a Joana. E ele enviou para quem? As anjas das igrejas? Aos anjos, pastores. Alguém certa feita disse, a gente escuta muita coisa engraçada. Anjo ali era anjo, viu? Não era pastor não. Falei, cara, é a mente muito engraçada, né? Deus dá revelação a Jesus, que dá revelação a João, que manda a carta para o anjo. Homem mandando carta para anjo. Seria muito engraçado. Ô, seu anjo lá deve ter uma carta para o senhor. Mas que é isso? Que virou isso aqui? Virou bagunça? É? Aos anjos, homens, né? Aqui no masculino, foram enviados, já em Apocalipse, lá no finalzinho, 70 no mínimo anos depois que Jesus já tinha partido, enviado aos pastores. Você vai para o céu, Apocalipse 4 e 5, você vê o quê? 24, quem estava sentado nos tronos? 24 o quê? Não eram anciãos, não, eram anciãos ou anciões. E você vê também os 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. A aparência de um deles era como bezerro, o outro era como leão, o outro parecia uma águia voando, e o outro tinha o rosto como que de... Vocês não sabem? Rosto como que de homem. Rosto como que de homem. Tinha um dos 4 seres viventes lá no céu. Ok.
Nós temos algum relato bíblico de alguma mulher dirigindo alguma congregação evangélica na Bíblia? Mesmo assim, nem rebuscado, não há. Temos alguma passagem que mostra uma mulher sendo ordenada ao ministério pastoral? Nenhuma. Isso é claro, é muito transparente, tá? Aí eu pergunto, por que não existe nem uma carta de Paulo a uma igreja dirigida por uma mulher? Ele mandou carta para todos os lados, mas não mandou nenhuma. A carta a fulano de tal, dirigida por tal mulher, essa coisa toda. Deus tem uma ordem de trabalhar, e eu quero respeitá-la, tá? A classe de liderança que Deus lhe criou para dirigir o seu povo na área espiritual foi a sacerdotal. Escute, reis e juízes foram levantados de forma acidental, você conhece a história. Não era ideia levantar juiz, nem tampouco reis. O povo pediu, Deus acabou mandando. E os juízes também vieram para poder tapar buraco ali. E faziam parte dessa área social e política. Você vê em 2 Crônicas 19:11 assim, 2 Crônicas 19:11 assim: o grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas. E o governador, o príncipe de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em outros ou assuntos não religiosos. Eles separavam isso, o sacerdote, coisas religiosas, e os outros, essas coisas. Tá bom? Escute aqui, os profetas, por outro lado, eram ajudantes dos sacerdotes. Como assim? No que se tratava lembrar as ordenanças de Deus, de chamar o povo de volta à presença, quando esses falhavam, também entraram de certa forma para curar, como remédio. Saíram, o profeta gritava, volta para ouvir o que os sacerdotes ensinam, o caminho do Senhor é esse. Entre os profetas você encontra também profetisas. Escute bem, eles e elas não eram ordenados. Profetas levantados aqui, levantavam lá, levantavam outro cá, em regra geral não eram ordenados nem ungidos com óleo. Leia a Bíblia. Ou ao ministério. Entre os juízes, profetas, você encontra profetisa. Entre os juízes, você encontra juízas, como encontramos pelo menos Débora. Eles e elas não eram ordenados, ungidos com óleo também. É levantado aqui, lá, colar, Gideão, ela e Baraque, essa turma toda, mas não tinha unção. Entre os reis você encontra rainhas também, encontrou na história. Porém, entre os sacerdotes de Deus você não encontra, mais uma vez, sacerdotisas. Reis você encontra rainha. Juízes você encontra juízas. Mas entre os sacerdotes, que cuidavam do mundo espiritual, não tem. Tinha no meio do povo pagão. Lá tinha. E é importante olhar para todas essas coisas. Vamos aqui. Tem um tempinho bom ali ainda? Vamos aqui, tem algumas perguntas e tem algumas afirmações que a gente escuta. Você já escutou, eu também já escutei. Uma das coisas que a gente escuta como pergunta, agora vamos olhar de forma normativa, vamos olhar mais para dentro da doutrina. Se a mulher e o homem foram criados à imagem e semelhança de Deus, sendo iguais, por que então que o homem pode ser pastor e a mulher não? Se você nunca ouviu essa pergunta, ela ecoa muito, essas afirmações ecoam demais também. Bom, os dois realmente são iguais, não é? Deus ama os dois, salva os dois. São iguais, Deus tem o mesmo amor. Porém, existem os papéis que são diferentes. Nós já vimos isso, só de olhar de forma linear a Bíblia, só de olhar de forma descritiva, histórica. Eu sei que já deu para perceber, tá? Deus deu ao homem o papel de cuidar, de liderar, a mulher de ser a sua ajudadora, em submissão. Gênesis 2 mostra isso lá. Quando você lê, está escrito em Gênesis 2. Vejamos o que diz Paulo. Ele apresenta o que entende até mesmo na ordem que eles foram criados. 1 Timóteo 2, 11 e 3 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi, olha, ele já vai lá para, que algumas pessoas dizem, isso é cultural. Olha ele lá para o Éden. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Nessa ordem ele encontra a diferença dos papéis. Paulo comenta também lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11 e 8, que a mulher devia trazer véu sobre a cabeça, que era um sinal de poderio, um sinal de autoridade. O homem sobre a mulher tinha autoridade e ela mostrava que estava debaixo da autoridade, submissão, usando o véu. Por isso que usava o véu, por causa da autoridade do homem. Essa passagem está falando de submissão e falando de autoridade.
Era um símbolo disso, né? Da autoridade. Olha o que ele diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Nota-se que o relato da criação deixa claro que os dois são iguais, porém em papéis diferentes. Essa passagem é muito famosa, né? 1 Coríntios 11, você quer que eu leia ela toda? Aqui no versículo 2 diz assim: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre, tosquice a si mesma, e tal. Versículo 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Ou seja, ele está explicando claramente naquela região do Corinto, não somente lá, dos romanos também, os hebreus, era costume que a mulher usasse o véu para dizer: tenho autoridade sobre mim, tanto filhas como mulheres casadas. Para isso que se viu o véu. Então as mulheres, por algum motivo que introduziam na igreja uma libertinagem, uma liberdade, começaram a querer orar e profetizar sem o véu. Então Paulo disse: opa, estão falhando, coloque o véuzinho, porque nos nossos costumes e tradições, o véu simboliza submissão ao marido. Você tirando, está desonrando a cabeça do marido, porque ele é a sua cabeça. O varão não cobre a cabeça, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, então ele não precisa cobrir a cabeça. Mas você tem que cobrir, porque esse véu mostra que você respeita a autoridade do seu marido. Então Paulo apresenta isso voltando lá no Éden, dizendo o quê? Que a mulher deve trazer o véu posto, que era um símbolo que a mulher está debaixo da autoridade do homem. Versículo 8 então diz isso, o 9 também. Então note-se que esse relato da criação deixa claro que os dois são iguais, mas têm papéis diferentes. E ele mostra isso mesmo através da criação, tá? Não queira tirar o véu demonstrando insubmissão, porque primeiro foi criado o homem, depois você foi criado. E o homem não foi criado por causa de você, você que foi criado por causa dele, é o que Paulo está dizendo. Tá? Então, respondendo ou desfazendo essa afirmação de que são iguais, então pode ter papéis iguais. Não, aí viraria bagunça, e desde o Éden, Deus já mostrou como é que devem ser as coisas. Outra coisinha aqui: a subordinação não é uma maldição por efeito da queda? Cristo não aboliu os nossos pecados, porque então segue a subordinação. Gênesis 3 mostra isso, né? Que Deus sentenciou isso. Mas nós precisamos entender que a subordinação já existia, né? Antes mesmo da queda, Deus já tinha colocado esse papel, tá? Só que depois da queda foi agravado a situação. Também não podemos deixar de comentar que ser dominada pelo marido, ser submisso a ele, sua vontade será para ele, não foi o único castigo que Deus deu, tá? Dar à luz com dores também, ganhar o pão com um suor no rosto, a terra produzir mato e espinho também é maldição, viver do suor do rosto também é maldição, ter enfermidades e morrer também está junto. Só que tudo isso continuou. Porque é que os feministas querem dizer: ah não, fomos perdoados, Cristo nos libertou, então toda a maldição foi embora, então essa maldição de subordinação tem que sair, e o resto ficou por quê? Por que nós continuamos morrendo? Por que as enfermidades continuam? Por que o homem tem que trabalhar e suar para poder ganhar o pão de cada dia? Por que as enfermidades e as mortes continuam? Só aquilo que tinha que sair? Não. Isso vai acontecer? Vai. Suavizou com a igreja, com Cristo, porque Deus tem colocado o caso do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Então isso foi suavizado, e há essa harmonia por causa do amor que o homem deve ter. Deus não pediu, Cristo não pediu, Paulo não pediu. E ele fala sobre o amor e faz uma comparação entre Cristo e o amor que ele tem pela igreja. Esse é o amor que o homem deve ter pela mulher. Então, na verdade, todos esses efeitos da queda serão anulados, mas isso vai acontecer na ressurreição dos mortos, né? Com a nossa subida, tudo isso vai acabar, mas esses efeitos nós continuamos sofrendo ainda. A Bíblia mostra que as mulheres realizaram grandes obras para Deus e o seu povo. Sendo assim, não podemos ser também levantadas como pastoras?
Várias mulheres na Bíblia são mencionadas no Antigo e no Novo Testamento. Porém, nenhuma delas foi ordenada ao ministério ou chamadas para serem sacerdotisas, pastoras, apóstolas. A Bíblia mostra que para ser ordenado é preciso preencher alguns requisitos. 1 Timóteo 3:1 diz o quê? Vamos ver se tem como uma mulher preencher esse requisito. 1 Timóteo 3:1. Ela tem que ser, ou ele tem que ser, esposo de uma só mulher. Já ferrou tudo, né? Quer ser bispo? Quer ser consagrado? Primeira coisa, tem que ser esposo de uma só mulher. Apesar de que hoje isso está acontecendo, isso aí já, como virou tudo de cabeça para baixo, hoje já tem mulher que é esposa de uma mulher. Mas pela Bíblia sabe que isso aí é antibíblico, é do capeta. Então diz, tem que ser esposo de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Nota-se claramente, Tito 1 também mostra a mesma coisa. Então tem que ser um homem para preencher esses requisitos. E é bom fazer distinção, tá? Entre dom e ofício. Como assim, pastor? Dom, homens e mulheres podem possuir dons, e tem mesmo, de profetizar, de pregar, de ensinar, de liderar, dons de cura, né? Mas isso não faz de alguém ela apta para liderar a igreja, porque isso é preciso ter as qualificações que as cartas nos mostram. Agora no ofício não, quando você pega o que é ofício, depois de você observar que o candidato tem as qualificações necessárias, é lhe dado então ser oficial, depois de consagrado, ungido, mãos impostas, recebe essa autoridade para exercer o ministério da igreja, como pastor ou como diácono. Então não é só ter os dons, tem que ter também as qualificações. E aí nós conseguimos ir observando nas cartas que isso aí é impossível para uma mulher. 4 pontinhos, o conceito de submissão feminina ensinado na Bíblia não acarreta inevitavelmente o conceito de que o homem é melhor e superior à mulher? Essa forma de colocar a mulher como submissa ao homem e de exercer certas funções, mas outras não. Não faz com que, o homem é melhor do que a mulher, o homem é superior à mulher. Isso quem diz são as feministas. E esse feminismo entrou dentro da igreja. Que em realidade não é isso que a Bíblia mostra, nem tampouco assim que a mulher deve se sentir. Por quê? Se você, eu não sei na sua casa, mas na minha casa quem lidera a maioria das coisas é a minha mulher. Pode rir, mas é verdade. Qual shopping que nós vamos fazer a compra? Nem eu que decido. Ela é quem fala, nós vamos no Rio, então nós vamos não sei onde. Ela decide e eu falo, show de bola, eu sou só motorista. E eu não me sinto inferior por ser submisso a ela num papel que ela está cumprindo, né? O supermercado quem escolhe também é ela, não sei na casa de vocês, mas na minha é ela quem fala. A cor do quarto, vamos pintar o quarto, quero cor tal, eu posso estar querendo outra, falo, tá bom, vamos pintar da cor que ela quer. Eis-me aqui, mulher, manda que eu obedeço, tá? E nem por isso eu vou dizer, ela decide essas coisas, o que nós vamos comer, o que vai fazer na hora da compra, ela é quem leva a lista, eu não faço lista. Ela faz, e se eu pegar alguma coisa que não é, fala, coloca de novo, eu coloco logo. Eu pego alguma coisa e falo, volta isso aí, que esse aqui é 10 cêntimos mais barato. Eu volto para lá. Ela é quem manda. Porque a última palavra é minha. Quem manda aqui sou eu. Mas estou mostrando sério, ela faz isso e eu não me sinto inferior a ela, porque ela está dirigindo essa situação. A roupinha que investe na Sara, no Isaac lá em casa, é ela, não fica lá. Essa roupa aqui não, ela determina, colocou, eu só vou entrar no meio se a coisa apertar. As pernas da Sara estiver muito de fora, o decote muito para baixo, fala, abre os olhos, mulher, que a coisa aí não está bem. Mas ela é quem lidera essas coisas. Eu sei que sou o líder, porque esse é meu papel, o cabeça, a não ser que a mulher decida não aceitá-lo. Mas vocês vão ver essa coisa aqui, como é que é profundo isso. E eu não me sinto. Se um policial me para no trânsito, me dá uma multa, me chama atenção, estou me sentindo inferior a ele. Ele está exercendo o papel dele e eu o meu. Eu sou o usuário, um utente, e ele é o chefe. Tem que parar. Não, Deus, você está me deixando inferior ao guarda? Não, somos iguais. Tá bem? Ou o médico tira essa roupa, coloca aquela, deita aqui, vira o bumbum para cima, vai para lá, não sei o que, respira fundo. Então mandou, a gente vai obedecendo. É o papel dele, eu vou fazer o meu. Diante de um professor na sala de aula também. Nem por isso eu sou inferior àquela pessoa, porque ela está cumprindo um papel, me dando ordens, determinando coisas. Não há inferioridade nisso, nem superioridade. Tem pessoas que têm ar superior, mesmo estando abaixo. E tem pessoas que têm ar de superioridade, estando acima. Isso já é um problema pessoal que deve ser quebrado. Quem está entendendo, diga amém.
Vamos falar teologia então. A Bíblia mostra que o Pai, o Filho e o Espírito são iguais. Por isso que você adora os três. Eu adoro o Pai, mas também adoro o Filho, também adoro o Espírito. São iguais ou não são? Iguais. Mas também mostra que Deus Pai tem autoridade sobre Deus Filho. Foi Deus Pai quem enviou o Filho. E foi o Deus Filho quem enviou o Espírito. Se eu não for, não enviarei, eu preciso ir para enviar. E o Espírito obedeceu. Porque nos papéis da salvação, nesse trabalho, são papéis diferentes. Jesus, não, pai, você não vai mandar não, você está me humilhando aí, está me fazendo ser inferior ao Senhor, nós é iguais, nós é iguais, e eu não vou não, vamos fazer aqui, jogar os papelinhos aqui para ver quem vai. Nessa organização celestial, foi estipulado, eu envio, ele obedece o Pai. Eu envio o Espírito, e o Espírito trabalha segundo a vontade do Senhor Jesus. Operando na igreja, os dons e tudo mais. E não há nisso inferioridade ou superioridade. Quem está entendendo, diga amém. 1 Coríntios 11:3 diz assim, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que vós saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Está nessa ordem. Tem homens aí que não estão mais aceitando a autoridade de Cristo, é verdade. Quem manda neles é o pastor. Em mim o pastor manda, entre aspas. Eu obedeço, entre aspas. Sou submisso, enquanto eu estiver debaixo da autoridade de Cristo. Aleluia. Se o pastor sair para cá, eu vou chegar. Vem cá, meu querido, vamos bater um papo aqui. Vamos conversar direitinho. Volta às escrituras que o senhor está se desviando dela. Tá? É seguir essa ordem. Você vê que Cristo, que Deus, cabeça de Cristo. Então não há nenhuma inferioridade nisso aí. Tá bom? Nem tampouco no papel da mulher. É a ordem que Deus colocou, é a forma que Deus organizou, a gente tem que obedecer isso aí. Senão, nós vamos entrar num papel ridículo diante de Deus. Quando a gente inverte isso, vira uma bagunça. Eu disse para a mulher certa feita, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça de todo homem, homem, cabeça da mulher. A hora que a mulher sai de debaixo da autoridade do marido, ela saiu de qual autoridade? Do filho e a de Deus. Você está me entendendo? Se eu desfaço essa ordem, eu estou invertendo ela de cima para baixo, não é de baixo para cima. Que é uma sequência organizada por Deus, não por mim. Ou vamos rasgar a Bíblia e vamos largar para lá e vamos viver do jeito que a gente gosta. Não, a Bíblia. Ponto quinto, Paulo era machista e estava influenciado pela cultura da época, que é muito diferente da nossa. O ensino de Paulo sobre as mulheres na igreja se aplica a hoje. É porque Paulo é tido como machista por muitas mulheres e muitos homens. Paulo deve ter tido uma decepção com a mulher e agora quer descontar nas mulheres. Paulo teve decepção com a mãe, agora está descontando nas mulheres. Paulo foi um camarada que honrou mulher para lá e para cá. Você vê que Paulo, além de ter profetisas ali trabalhando, mulheres ajudando na obra, em Romanos ele apresenta, tem uma lista, muitas mulheres são citadas, Febe, Priscila, Áquila. Você vê que Paulo, ele faz questão de dizer, antigamente era diferente, mas ele fala, se a mulher falhar, tem divórcio. Porque para aquele povo daquela época, divórcio era só o homem que dava. Você pode ver que no Antigo Testamento, você vai ver tudo dá cá divórcio, para a mulher não aparece dando para o homem. Mas Paulo vira lá em Coríntios 7, ele diz o quê? Se o homem estiver fora da posição, não quiser Cristo e quiser ir embora, a mulher faz o quê? Deixa ele ir, você está livre, mulher. O cara não quer Jesus, não quer se converter, é mundano e não quer saber de Jesus, o que ele fala? Ele quer ir embora? Deixa-o ir. Os dois, e ele diz outra coisa que era impensável na época, ele diz assim, a mulher, o corpo dela pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher. Isso naquela época era impensável, e o Paulo, que chama de machista, fala isso com clareza, está dizendo, nenhum manda no outro. Se o homem quiser parar de ter relações com a mulher, tem que avisar para ela antecipadamente, isso por 2 ou 3 dias. Um homem, era impensável isso, o homem mandava e estava mandado, mas ele coloca as coisas no lugar, fala, não tem isso não, o seu corpo pertence a ela, o corpo dela pertence a você. Quem entendendo isso aí, diga amém. Então Paulo não era machista, pelo contrário, ele era bíblico. E o que muita gente não quer hoje é ser bíblico, escolhe o que quer fazer. Não entra nessa não, senão vai quebrar a cara. O fim de todas as coisas está chegando. Quem está ouvindo isso, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele não era influenciado pela cultura da época, vamos ver lá.
O beijo era cultural. Dei um beijo, nós não beijamos. Quem é que beija alguém aqui? Homem. Beijo, mas tinha lá um sentido, tinha ali, na cultura, queria dizer o quê? Receptividade, afetividade, calor humano, alegria, te vi, beijo. Aqui não funciona assim. Como é que a gente faz isso? Isso era cultura, o beijo, mas tinha um princípio. Qual era o princípio ali? A forma de receptividade, carinho, calor. Hoje o que a gente faz? Beija? Não, na nossa cultura é o quê? Aperto de mão, um abraço. Vem cá, cara, né? Pode ser abraço de urso, mas a gente demonstra lá, né? Abraça e tal. Tem gente que dá beijo também, mas é sacanagem. Então tem apertinho de mão e abraço. Mas o princípio é o mesmo. Opa, alegria, afetividade, tô legal porque você chegou. Princípio continua, cultura muda. Quem está me entendendo? Então vamos seguindo. O véu naquela cultura, você já entendeu, que era mostrando submissão da mulher ao homem. Tirou, está dizendo, tô nem aí para a cabeça. Eu não vou falar disso tudo agora, porque é a questão da cabeça rapada, e papapá, tem uma história aí que mostra o peso disso tudo. Mas tirou, uau, culturalmente, isso simbolizava, opa, está tirando a autoridade do marido. Para nós aqui, véu vale alguma coisa? Pôr ou não pôr o véu? Era uma questão cultural. Mas o princípio do véu era o quê? Submissão. E isso permanece. Quem entendeu, diga amém. E nós temos aqui algo que vai além da questão cultural. Argumentação bíblica e teológica. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 11:8. Nós vamos repetir isso muito. Paulo deixa claro que não é uma questão de cultural ou local. Escute só, já vai embora agorinha. Ele vai ao Éden de novo. Ele não fica preso à cultura. Ele vai ao Éden. Tá? Olha lá, vamos lá de novo para você entender como é que Deus quer as coisas. Olha só, versículo 8 de novo aí, de 1 Coríntios 11. Porque o homem não foi feito da mulher. Ele está citando isso dentro da mesma passagem do véu. Escute, dentro da mesma passagem do véu, que era cultural, ele mostra o princípio e vai ao Éden. Escute, querido, para você não fazer besteira. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele está falando do véu, submissão, e cita o princípio onde Deus criou, originou, criou e firmou as coisas. Quem pode dizer aleluia? Gênesis 2 você encontra isso. Deixa claro também que é uma questão bíblica e teológica. Está dentro da passagem que nós estamos. É só abrir um pouquinho, fazer boa exegese e analisar para baixo e para cima. Não é só pegar o texto sem contexto, já sabe o que é, né? Olha no versículo 13. Olha só no versículo 13. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Cristo, varão. Aí é questão teológica, não é cultura mais. Ele é cabeça de varão em qualquer tempo, qualquer época, em qualquer cidade, em qualquer igreja que serve a Cristo. Isso não é cultural. E o varão é a cabeça de toda mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Isso é cultural? Isso é a mesma coisa na China, no Japão, há 10 anos atrás, há 50, 100 ou 2 mil anos atrás, e será até a eternidade. Quando acabar tudo, vai estar escrito isso aqui, e a gente vai entender, opa, isso aqui não é um caso de cultural, não é caso de machismo. Ele está citando Deus, está citando a teologia, está citando história, está citando Bíblia. Efésios 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher. Cultural isso? Não, olha o que ele diz na frente. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha a comparação. Olha o que ele leva para medir, para pesar, para equilibrar, para chamar a atenção de que ele não está brincando de cultura, de coisa local. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5:24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, teologia, não é cultura, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Peraí, isso é cultural? Eu vou usar algo que é verdade absoluta, verdade eterna, do início ao final, por causa de cultura, machismo. Ele está comparando a submissão da igreja que deve ter a Cristo, e ele diz assim também vós mulheres. Efésios 5:25, vós maridos amai vossa mulher. Isso aqui não é pedido não, tá, homens? Isso é mandamento, é ordenança, não é sugestão. Como também Cristo amou a igreja. Olha só de que forma tem que amar.
Aí as mulheres não dizem que é cultural. Isso é cultural. Não, aí é doutrina. Tem que amar, aí é doutrina. As mulheres não estão citando força de expressão, tá? Desculpa se eu atingir pessoas que não pensam assim, mas é bom chamar a atenção. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Outra glória! Vamos lá. Porventura os nossos tempos alteram a verdade de que o Pai é cabeça do Filho e o Filho é cabeça do homem? Não alteram o tempo. Não. Então a outra autoridade que é do homem sobre a mulher também não foi alterada, porque segue comparada com a autoridade do Pai com o Filho. E do Filho sobre a igreja. Quem é que alterou isso aí? Seu pastor na igreja que você congregou? Eu aqui? Ninguém tem autoridade para mudar essa ordem. Só quem é doido. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Sexto, são 13, são 12 basicamente. Se aguentar as 15, nós conseguiríamos. Não é válido aplicar frases. Os ensinos de Paulo a todas as igrejas, já que Paulo escreveu as suas cartas para atender a problemas locais específicos em contextos bem diferentes. Olha, o que Paulo fez, escreveu para resolver problemas específicos de igreja daquela época. Então vai aplicar isso para as igrejas de hoje? Em Corinto, as mulheres não queriam usar o véu. Problema local, da região. Tá? Já nas outras igrejas, as mulheres usavam. Paulo diz lá no final, olha o que ele diz assim, em 1 Coríntios 11:16, na mesma sequência. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vocês querem se comportar com rebeldia? Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. As outras igrejas estavam obedecendo esse costume, mas ali em Corinto era um problema local. Amém? Mas na verdade todas as cartas escritas foram escritas para tratar problemas específicos. Todas. Era um problema em Corinto, era um problema em Éfeso, era um problema lá nos Tessalonicenses. Todas elas são escritas para isso. Graças a Deus que haviam problemas. Tá bem? Escute só. E era daquela época. Porém, se nós formos excluir, não me atrapalhe. Vocês ficarem andando muito para lá e para cá, vocês me deixam zoado. A não sei que seja algo realmente muito importante. Isso não é bom, nem é muito ético. Tá? Se nós formos excluir, não vamos usar aquilo porque era usado para tratar problemas da época. Então nós vamos ter que jogar tudo fora. Pegue as cartas e vê por que Paulo escreveu. Todas tinham um problema específico. Não estou entendendo de arrebatamento da igreja. Escreve para os coríntios. Os tessalonicenses, escreve para eles também, fala com eles. Se não fosse essas coisas, nós não saberíamos nada sobre arrebatamento da igreja. Nada, estaríamos perdidos, tá? A gente costuma dizer que, por exemplo, na doutrina da justificação pela fé, Paulo tem que escrever aos Gálatas. Porque na igreja da Galácia estavam entrando alguns homens que estavam dizendo que era necessário obras, circuncisão, praticar obras para ser justificado. Escute só. Então Paulo escreve, fazendo o quê? Nos enriquecendo, dizendo para aquele povo, tá? Que era pela graça, por meio da fé, não por obras. Ele escreve para eles falando disso. Tá? Aquelas situações serviram então para que Deus nos ensinasse e ensinasse a todas as igrejas que é pela graça, por meio da fé. Ele escreveu respondendo um problema da Galácia, mas o que ele escreveu, hoje nós temos a teologia montada em cima disso, que é pela graça, por meio da fé. Imagina se a gente jogasse aquilo tudo fora. Um montão de doutrinas de ensino que nós temos, ia tudo pela janela. Então, dizer que como era problemas específicos de igrejas locais daquela época, não usar aquilo, então tinha que jogar as cartas todas fora, e aí ia bagunçar tudo. Onde está na Bíblia que os homens devem ser cabeça da família ou da mulher? Onde? Já citamos um monte aqui, né? Mas vamos falar, só para não ficar tão feio. Efésios 5, 21 a 33. Vamos ler para a gente poder acabar? Diz assim... 21. Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Bastava. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher com seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, olha, voltando lá ao início de novo. E se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Colossenses 3,18, olha lá. 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas, 18, 19, ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis com ela. Submissão. 1 Pedro 3, 1 e 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. O 7 diz, igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós herdeiros dos seus corredeiros, da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Estou olhando depressa por causa do bambambam, e você tem anotado. Escute aqui, olha que interessante, Números 30, olha para cá. Números 30 tem o voto, a lei do voto. Olha só, escute aqui. E é assim, Deus diz assim, quando um homem fizer voto, cumpra. Pronto. Escute, mas quando a filha deste homem, escute só, fizer voto, seu pai sabendo não disser nada, ela faz o seu voto e cumpre o seu voto. Mas se o pai disser, ela já fez o voto, ela não vai poder cumprir com o voto. Deus não vai cobrar dela, porque o pai fez, não concordou. Escute só, mas se esta mesma moça casou-se, e ela tinha voto já preparado, e o marido dela ouviu o voto, olha só, era o pai, agora o marido ouviu o voto, e não fez nada, ela vai fazer o seu voto, vai correr tudo bem. Mas se o marido fizer, não concordar, aquela menina que era filha, e que antes o pai é que tinha autoridade, agora é o marido que fizer, ela não vai fazer o voto. A autoridade que o pai tinha sobre a menina, passa do marido sobre a esposa. Quem entendeu isso? Mas pesquise mais, Deus não alterou isso. Por isso que Coríntios, Efésios, todos que nós lemos aqui, fala sobre isso. Quem está entendendo, diga amém. Depois de casada, é o homem que tem essa autoridade. É por isso que Deus não brincou dizendo assim, vós maridos amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Esse é o pagamento que eu creio que é muito mais difícil do que ser submisso. Que amar do jeito que Cristo amou, abençoados. Proteger, cuidar, zelar, se entregar por ela, sofrer por ela, estar de olho nela, zelando por ela, ensinando a palavra, cuidando dos passos do caminho, zelando por ela. Isso é muito complicado. E amar é suportar, porque sem amor ninguém suporta essa véia arada difícil, não. O sapato que deu ontem já não cabe hoje. Ah, esse sapato, não, o sapato é o mesmo. Não vou na igreja hoje, esse vestido, você vestiu ontem o vestido, não, mas já não dá em mim, e não sei o que, na semana que vem já dá. E quando vem o período do inverno, aí acabou. Eu acho que até o nosso Senhor olha e fala, que é isso com essa mulherada? Então tem que ter muito amor, então Deus já sabendo, amai. Que o bicho não é fácil não. Então a proteção da mulher está nesse amor que o homem deve. Não é achar, não é mais ou menos não, tá? É amar mesmo. Aí eu vou fechar. 1 Coríntios 11, 3 a 7, você já leu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Escute só isso aqui, eu não vou forçar a barra, porque eu sei que muita gente se assusta. Olha esse texto, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Você consegue ver essa força, esse vigor? Escute. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Olha só. Homem é a glória de Deus. Homem é a glória de Deus. A mulher é a glória do... O homem não foi feito da mulher, mas a mulher que foi feita do homem. Olha só. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem.
Essas três coisas deixam claro, primeiro que é uma força muito grande no papel de protetor do homem para com a mulher. E depois um respeito, um entendimento da mulher, falar assim, não, olha só como é que Deus fez. Deus criou o homem para ser a glória dele. Representar, trabalhar, servir, liderar. E criou a mulher como sendo glória do homem. Servir, tal, e manifestar essa glória. E ela precisa entender o quê? O homem não foi feito por causa de você. Deus falou, vou fazer a mulher por causa do homem. Então fez porque o homem precisa de uma companheira. Tá? Fez o homem para Deus, para ser glória dele. E a mulher para ser glória do homem. E diz que ela foi feita dele, não ele dela. E ela foi feita para ele, não ele para ela. Se a ordem de Deus bíblica não mude isto, não altere isto, essa reverência, esse respeito, esse papel, não queira alterar porque seu marido é mais sonso, porque sua mulher é mais esperta. Não queira pegar as pessoas e colocar em posições que Deus não criou, porque ela é muito inteligente, esperta e barra pesada. Isso não pode ser feito porque Deus criou uma ordem. E você vê que ele compara a liderança do lar com a liderança da igreja. Quer que eu deixe esse final para domingo que vem? Vamos deixar, faltam 15 minutos. E eu expliquei durante domingo passado, que não é, até mesmo muitos homens que estão pastoreando hoje em dia, estão na posição que Deus não chamou, porque tem qualificações muito claras para quem deve pastorear. Tá? E há qualificações não somente espirituais, como também sociais, e há também dom, que é o dom de... Qual é o único dom que você vê ali, quando você vai ver nas qualificações para pastor? O dom de ensino. O dom do ensino, que é o que deve ter quem está à frente da igreja. Ele precisa ter esse dom. Não confunda ensinar com ter dom de ensino. Ensinar, qualquer um pode ensinar. E qualquer um ensina, de uma maneira ou de outra. Mas ter o dom é algo que vem da parte de Deus, capacitando assim esse locutor, esse falante, esse líder para ajudar o seu povo. Vamos passando para o ponto 8, ou para o 8º ponto, a gente chega a um comentário assim: existe algum texto que diga claramente que é proibido que as mulheres sejam ordenadas como pastoras? Alguém conhece algum texto que diga claramente isso? Não há nenhum texto que diga claramente não pode. Tá? Porém, é perceptível de forma histórica, descritiva e também em passagens normativas que deixam claro a impossibilidade, né, das mulheres serem pastoras. E esses textos, essas passagens vão formando na Bíblia um consenso entre vários textos, formam uma posição, tá, com respeito a como Deus quer que as coisas aconteçam. Você vai juntando os textos, tanto os descritivos como os normativos, e você pode observar de forma clara que há a proibição, tá bom? Então não é porque não está escrito assim, com clareza, que um bom intérprete não vai saber o que está dizendo. A gente sempre ensina o quê? Que nem sempre o que não está escrito não está sendo dito. Então é isso aí que você encontra na Bíblia muitas vezes. Clareza nos textos que levam a gente a essa compreensão, tá bom? Agora, as passagens que tratam do assunto da mulher na igreja impõem que as mulheres estejam em posição de submissão ao homem. Já citamos, vamos citar de novo, 1 Coríntios 11, o uso do véu, que mostrava a subordinação da mulher ao homem. Tanto as filhas como as mulheres casadas utilizavam um véu na cabeça, dizendo para quem? Para o povo da sociedade: eu tenho um cabeça sobre mim, eu tenho autoridade sobre mim, eu sou submissa. Então ali mostrava isso, mostrava a autoridade do homem sobre a mulher. Não vamos traçar esse assunto hoje, né? Mas mostra ali a autoridade do homem sobre a mulher. 1 Coríntios 14, 34, 35 também. Lá a parte mais forte diz que as mulheres fiquem caladas na igreja, tá? Não pode falar, pastor? Não. Ali você vê que no contexto dizia respeito aos julgamentos dos profetas, que Paulo falou um pouco antes. Então, com respeito a julgar, quando os profetas falavam, porque naquela época o pessoal julgava, falava mesmo, e deve ser assim. Quando eles falavam, o pessoal ficava atento. Opa! Então havia um julgamento no que eles falaram, se era de Deus, se não era de Deus, se era bíblico, se não era bíblico.
Não tinha esse negócio de não falar, não toca no ungido de Deus, falou, está falado, abaixa a cabeça e obedece. Não, as pessoas julgavam, só que esse julgamento pertencia aos homens. Então, neste momento e neste contexto é que o Paulo diz que as mulheres fiquem caladas. Não se trata de ficar calada em todas as situações, seria loucura. E ainda mais que o próprio Paulo, na mesma passagem, ele diz que as mulheres oravam e profetizavam, tá bom? Na mesma carta ele fala sobre isso. Também 1 Timóteo 2, 15 a 11, diz o quê? A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, que seja, porém, em silêncio. Isso fala dos cultos e da autoridade da mulher sobre o homem. E essas coisas não foram mudadas, como nós vimos, que isso não se trata de coisa cultural nem de machismo, porque ele cita vários pontos teológicos e históricos aqui. Porque me diga uma coisa, querido, eu prefiro que você me aborreça e me machuque dizendo a verdade, do que me abrace e me conforte me dizendo a mentira. Se o seu ensino for me livrar de cair no buraco, por favor, fala comigo. E se o seu ensino for me tirar do buraco, por favor, fala comigo. A gente disse durante a semana, no domingo passado, que melhor é obedecer a Deus e não homens. Primeiro o ensino de Deus, isso é o mais importante para nós, tá bem? Então, você tem liberdade para fazê-lo também, porque não cabe a nós apenas nos livrarmos das coisas erradas, mas também ajudarmos as pessoas a saírem dela. Nem todos vão se preocupar com isso, mas quem quiser, que aprenda. Não há textos que digam que a mulher não pode ser pastora, claro que não, mas ao impor essas restrições à mulher, percebe-se que a mulher não o pode. Com respeito ao argumento do silêncio, não diz claramente que não pode, só que isso atinge os dois lados, porque não diz claramente que pode. Então o silêncio pega dos dois lados. Se por um lado não diz que não pode, por outro lado não diz que pode. Então há silêncio dos dois lados. Aí você vai analisar. E analisando, nós vemos com clareza que com respeito ao homem, cabe a liderança da igreja e do lar. As duas coisas trabalham juntas. Nos textos que nós lemos domingo passado, e alguma coisa que a gente possa citar hoje aqui, diz claramente que o governo do homem começa no Gênesis, tá? E segue, isso aí não parou, continua. E a Bíblia mostra que se um homem não tem condição de governar a sua própria casa, não pode governar a igreja. Então esses dois governos estão ligados. A liderança que Deus deu em casa e deu também na igreja ao homem. Nós não podemos tirar isso fora, porque senão tem que rasgar as cartas, jogar tudo fora, porque ela diz claramente que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo e o homem é o cabeça da... Não é uma invenção de hoje. Bíblico isso. E se eu fechar os olhos para isso e os ouvidos, estou resistindo à voz de Deus, como nós dissemos aquele dia. A partir do momento que a mulher fala assim, não aceito ser submissa ao meu marido, ela está sendo insubmissa a quem? A Deus. É simples. Então, se eu for pensar no meu ego, na minha vontade, rasgamos a Bíblia, jogamos fora e vamos viver aquilo que a gente quer viver. Do mesmo jeito que a Bíblia diz claramente que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, dando-se a si mesmo por ela. Então, se o homem quiser sair fora disso aí, tratar a mulher do jeito que ele quiser, ele está desobedecendo a Deus. E a comparação foi muito linda. Quando ele diz que a mulher deve submeter-se ao homem como a igreja é sujeita em tudo a Cristo, assim a mulher deve ser o seu marido. Mas ele também diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E foi à morte, a ponto de morrer. Não só isso, você pega todo o texto, fala da santificação, do cuidado, da proteção que o homem tem que ter por sua esposa. Então os dois lados, se forem olhar, não são fáceis, mas quando um faz a sua parte, o outro consegue fazer a do outro, em regra geral. Então a ideia do ensino é tirar a pessoa de uma prisão da cegueira e fazer com que brilhe os seus olhos. O que é que diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem quiser ser preso, continuar algemado, que continue. O ponto 9, daqui nós respondemos ou contestamos a palavra que diz o quê? Existe algum texto? Não. Com clareza, não. Que diga assim, tim, né? Mas mostra sim a liderança de quem deve ser. O ponto 9. 1 Timóteo 3,11. Diz assim, ao descrever as qualificações dos diáconos, Paulo se refere às mulheres. Esse versículo não prova que havia diaconisas na igreja primitiva? 1 Timóteo 3,11. Let me read for you.
Ó, você vai ver que no versículo está escrito assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mas o contexto dá mais força ainda à passagem. Versículo 8 do capítulo 2, quando ele diz: quero, portanto, que os varões, na versão Revista Corrigida, ele diz: quero, pois, que os homens. Na tradução brasileira, ele diz: quero, pois, que os homens também. Na NTLH, ele diz: quero em todos os lugares. Você pode ficar com a revista atualizada, todos diz: quero, tá? Quando ele começa essas instruções aí, tá, de como a igreja deve se comportar e tudo mais, como deve ser o comportamento do povo de Deus, o povo de hoje, né, não consegue ver aí dentro dessa passagem ou entender o que quer dizer o quero aí. Tá? Por quê? Porque os leitores de hoje, com certeza, quero, parece, sim, eu desejo, tal. Porque não transmite aos leitores de hoje a totalidade do tom de comando que há no grego. O verbo baulomai ou baulamai no grego, quero, transmite no judaísmo helenístico uma ordem de comando, uma voz de comando. Isto é o que eu ordeno. Tá? Paulo não está pedindo, olha, eu quero, mas é uma voz de comando que ele está dando aqui. Tá? Desde lá do início nós vemos aí, e ele segue então dizendo assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, versículo 8 em diante, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Eu vou saltar essa parte toda aqui, só mostrando para vocês que ele fala sobre os homens, fala sobre as mulheres, e quando ele chega no versículo 8, ele diz assim: semelhantemente quanto aos diáconos, depois que ele passa pelos bispos, ou presbítero, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa, também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. Entra no 11, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Ele volta depois no 12 a falar dos diáconos. Aí fica, que mulheres são essas? De que mulher que ele está falando aí? No meio das características de como deve ser o diácono. Depois de ter falado das qualificações dos presbíteros ou dos bispos, aí ele vai falar dos diáconos. No versículo 11 ele fala da mesma sorte as mulheres. Então, que mulheres são essas aí, povo de Deus? Fica a pergunta. Então a gente tem algumas possibilidades aqui, tá? Algumas. Quando ele diz então, da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Respostas possíveis poderiam ser mulheres dos diáconos, não diaconisas, mas poderiam ser mulheres dos diáconos. Está ali no meio, ele está falando das qualificações dos diáconos, no meio fala como é que deveriam ser as mulheres dos diáconos. Poderia ser. Porém, ele usa a mesma expressão, é necessário que. Ele usa para os presbíteros, também usa para os diáconos, e usa para elas, dando a entender que não seriam as mulheres de forma geral no meio da igreja, como se houvesse ali uma diferença, algo a mais. Porque o é necessário ele utiliza tanto para os bispos, e o é necessário ele utiliza também para os diáconos, e mesmo sendo no meio apenas um versículo, ele também diz, é necessário com respeito às mulheres. Então, mulher do diácono aí poderia ser, mas alguma coisa a mais há aqui, tá? Ele também não diz nada a respeito das mulheres dos presbíteros. Ele vem falando, quando ele fala dos presbíteros, dos bispos, não diz nada com respeito às mulheres dos presbíteros. Eu vou ler de novo para vocês aqui. Quando entra nos diáconos aqui, ele cita mulheres. Mas por que não diz também mulheres dos presbíteros? E aqui seria então mulheres dos diáconos. Fica algo meio duvidoso aqui. Poderia ser, mas essas duas observações me deixam assim... Poxa, não falou de mulher dos presbíteros também? Por que aqui ele está falando das mulheres dos diáconos? E por que ele utiliza essa mesma expressão? É necessário para os presbíteros, também diz é necessário para os diáconos, e aqui é necessário para as mulheres, como se não fosse qualquer mulher, e no geral as mulheres no meio da igreja. Então, poderiam ser diaconisas? Pode ser diaconisa o que ele está dizendo aqui, também as mulheres, com respeito a elas.
É necessário? Pode ser diaconisas, como defendem alguns, pode ser diaconisas, tem um espaço para isso. Só que tem outra coisa que também me chama a atenção aqui, é que com respeito aos homens, ele diz episcopado. E com respeito ao, quando ele vai tratar do presbitério, se dirigindo aos homens, ele diz claramente a função, episcopado. Quando ele vai se dirigir também aos homens na frente, falando do diaconado, ele diz claramente, quanto aos diáconos. Depois diz quanto às mulheres. Por que não diz quanto às diaconisas? O termo era comum, era usado no meio do povo, mas ele não diz. Ele diz quanto aos homens lá atrás, ele fala bispos, na frente ele usa o termo diaconado, mas quando fala das mulheres no versículo 11, ele apenas diz quanto às mulheres. Não utiliza o termo diaconato. Em nenhuma versão tem essa palavra, a não ser... Depois eu mostro para vocês. Então fica aí um porém, tá? E na sequência, você vê no versículo 12, ele volta a dirigir-se outra vez a diáconos. No versículo 11, quando ele abre esses parênteses, então parece que ele quer tratar de outra coisa, trazer uma amostra diferente, e não é bem nem ser mulher do diácono, não parece isso, nem tampouco ser diaconisa, tá? Então fica ainda um pouquinho de dúvida. Poderiam ser mulheres na igreja no geral, porque ele se dirige ali agora, resolveu falar delas. Poderia ser. Só que se você pega lá do início, ele já fala sobre as mulheres aqui, dentro desse mesmo assunto, nesse mesmo contexto. Ele fala sobre as mulheres, como é que deve ser a postura dela, tal, vem comentando sobre isso. Depois ele fala dos homens, que devem levantar suas mãos santas, orando em todos os lugares. E agora ele volta a falar de mulheres de novo, apenas um versículo. Fica meio estranho também. Pastor, para de tirar dúvida, o senhor está me deixando com mais dúvida ainda. Mas eu estou mostrando as possibilidades e sendo sincero com vocês daquilo que o texto e o contexto mostra, tá? Ah, diaconisa, sim, mas mulher do diácono, fica uma vaga aí. Mulheres na igreja, ele já tinha falado antes, tá? Ele trata da postura das mulheres no capítulo 2, versículo 9 ao 15, ele fala disso. Ele já tinha falado amplamente delas antes. E aqui, bem no meio dos diáconos, por que falar de novo das mulheres? Fica meio estranho para quem analisa a Bíblia de forma exegética, analisando o texto com contexto, palavra com palavra. Então, dá uma aparência de que ele está falando aqui de mulheres auxiliares. É por onde eu optaria, já que não fica clareza para a diaconisa, já não fica clareza para mulheres em geral, não fica clareza para a mulher do diácono. E subentende-se que há alguma diferença nessas mulheres, como se fossem obreiras, nesse caso de auxiliadoras dos diáconos. Você pesquise e leia mais também, me ajude nisso. Mas por onde quer que eu vou? Não penso sozinho com respeito a isso, claro que não. Mas analisando para lá e para cá, aproxima-se mais disso. E é bom destacar que aqui na igreja nós temos diaconisas e diáconos. Porém, os homens são oficiais. São eles quem servem a Santa Ceia. As mulheres ajudam, cooperam com o diaconato, até mesmo preparam e outras coisas mais no meio da igreja, mas os oficiais para ministrarem Santa Ceia, essa coisa, tanto levar nos lares como fazer aqui, são os homens oficiais do diaconato na igreja. E também a liderança do diácono. E se porventura for diaconisa, ainda mostra que não é um cargo de liderança sobre os homens na igreja, né? Ainda que fosse. Porque presbitério, pastorado, que são cargos que existem, ensino, liderança sobre a igreja. Então a diaconisa, ainda que seja aprovado, eu volto a dizer, nós temos aqui diaconisas, ficaria ainda esse caso aí, tá bom? E você vê que aqui, só para deixar mais claro, Paulo desde o início está se dirigindo à igreja, qual deve ser o comportamento da igreja, como se os crentes devem se comportar no culto público, qual deve ser a ordem do culto, tanto que no final 3 dessa carta que estamos lendo, citando aqui, versículos 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te essas coisas pensando em ver-te em breve, para que se tardar, que saibais como se convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então ele está mostrando como é que deve ser o comportamento do povo na igreja, na casa de Deus, e a casa de Deus, não só dentro da igreja, mas o comportamento do cristão e do povo de Deus. Aleluia! Eu lembro que na época que Jesus falava as verdades, os caras faziam assim: não! Tem crente que não quer ouvir, mesmo sendo verdade. E tampa os ouvidos, mas eu não posso deixar de falar. Quem entende isso, diga amém. Então tá bem, vamos para frente, o 10. Tem uma pergunta assim: Febe não era um diaconisa, conforme Romanos 16, 1, 2? Febe não era um diaconisa?
Porque ela diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Na carta aos Romanos, Paulo faz a apresentação de várias mulheres ajudadoras, trabalhadoras que participaram da obra, muitas mulheres mesmo. Mas aí, é ou não é? Já que está escrito servindo. Se você ler, e se você ler numa linguagem, tem uma linguagem que é na linguagem de hoje, você não está conseguindo projetar ainda não, né? Não, né? Apanhou. Você pega essa passagem na NTLH, Romanos o quê? 16:1, tá assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia, NTLH, diz diaconisa, ok? Quem está entendendo, diga amém. O verbo aí é diaconel no grego, quer dizer diaconizando, ou seja, servindo. Agora tem aquela pergunta: é no sentido formal ou é no sentido lato? Ou seja, é no sentido de que é uma função ou lato, como todo crente serve, tá? Há uma regra na exegese, que quem está fazendo homilética, guarde isso no seu coração, é você procurar a mesma palavra no contexto para ver o que ela significa. Pega o contexto imediato e procura ver aquela mesma palavra, qual o significado que ela está tendo dentro do contexto, para que você defina essa palavra ali também, para você não ficar perdido ali. Dá trabalho? Dá, mas é preciso ser feito. E aqui então, como é que ele está dizendo? No sentido lato, ou seja, servindo, diaconizando, que é uma palavra usada para qualquer servo, ou está utilizando no sentido formal, é uma função. Então vamos tentar analisar isso. Exemplo para vocês: o que é um presbítero na Bíblia? Quando você encontra o termo presbítero, ele é um ancião, uma pessoa idosa. Isso é um ancião, isso é um presbítero, usado de forma lato, normal. Tem ali um presbítero, tem ali um ancião. Era assim que era visto essa palavra, tá? Porém, pode significar também o quê? Uma pessoa que tem um ofício na igreja, um presbítero, tá? Um líder da igreja. Depende do contexto. Você tem que analisar para ver o que está querendo dizer. Então vai lá, a mesma palavra pode significar duas coisas. Vamos então contextualizar esse mesmo termo aí dentro do nosso contexto, aplicado a Cristo. Romanos 15:8 está ali dentro, nós estamos no 16, está ali dentro, quando Paulo vem falando de tudo isso. Olha o que Paulo disse: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. A palavra ministro aqui no original, sabe o que quer dizer? Diácono, quer dizer servo. Vou lê-la no NTLH. Nem sempre a NTLH traduz da forma precisa, tá? Mas aqui no caso eles acertaram. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O mesmo termo está aqui como servo. Jesus era diácono? Não, mas o termo aqui está usando mostrando que ele era um servo que serviu, veio como servo, não como diácono. Um servo que é utilizado para qualquer outra pessoa. Agora, o mesmo termo aplicado a Paulo, ainda em Romanos 15:16, estamos dentro do contexto. Ele diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Aqui no grego é diácono também, servo. No mesmo contexto, a mesma palavra utilizada de forma lato. Jesus não era diácono e nem tampouco servo. Paulo era diácono oficial. O Paulo é um diácono. Não, nós sabemos que ele era apóstolo, tá? Então essa palavra está sendo usada no contexto de forma lato, normal. É como se eu chegasse aqui e dissesse aqui: estou enviando para o senhor aí, que vai estar pregando a palavra e tal dia, o nosso irmão Jorge, servo do Senhor. E ele vai, aí a palavra ali seria diácono, no grego. Então quando ele chegasse lá, entenderiam que é o quê? Pelo contexto, se eu escrevesse um pouquinho mais: serve ao Senhor aqui, já tem bastante tempo, é uma pessoa abençoada, junto com os irmãos, serve o Senhor aqui. Bom, ele ia analisar: pastor Divaldo, servo aí como? Eu servo aqui como servo como os outros irmãos. Aí eu mando lá o diácono Daniel. Ele vai utilizar a mesma palavra, servo, diácono, tá?
está diaconizando aqui na nossa igreja. Aí pelo contexto eu falo, ele junto com os outros diáconos, são obreiros aqui da igreja. Então pelo contexto ele junto falou, opa, esse diácono aqui é diferente daquele, é um obreiro, é uma função lá, é um cargo oficial. Então tem que analisar o contexto para saber o que aquela palavra quer dizer. Quem entendeu, diga amém. Estou dizendo se você tenha concordado, não, só para saber se entendeu a minha explicação, tá bom? Então na NTLH está assim, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a ele pelo Espírito Santo. Aí a gente pergunta, Paulo era diácono? Não. Jesus era diácono? Não. Dentro do mesmo contexto essa palavra está de forma lato. Então por que exatamente para a fé eu vou aplicá-la diferente, que não de forma lato? Então seria discrepância da minha parte, seria um erro exegético, estaria agindo de forma errada, sem contextualizar, né, a passagem, e ficaria feio para mim, tá bom? Porém, mesmo que fosse, como eu disse agora passado, a diaconisa, isso não faria dela uma autoridade sobre os homens na igreja, tá? Era um trabalho de serviço, de servir à igreja, mas não há, pelo contrário, o texto não mostra isso, tá bom? As mulheres trabalhavam ajudando as mais novas e as viúvas, tá? Os pobres. Tito 2, 3, 4 fala sobre isso, a função que aquelas mulheres tinham no meio da igreja. Tito 2, 3, 4. E existe um documento que se refere às mulheres da igreja, Dascalia Apostolorum. Dascalia o quê? Apostolorum, traduzindo o ensino dos 12 apóstolos, ou didaque, que mostra que as mulheres devem servir as mulheres, ou seja, diaconizar, servir as mulheres, trabalhar com elas. Era a forma que o pessoal entende. Perto do final, faltam só 2. Muitas mulheres têm visão pastoral, liderança, habilidade para o ensino, dom de evangelista e de mestre. Nesses casos, o que a gente faz? O que deve ser feito? Como é que a mulher deve se comportar na igreja? Como seria tratada essas mulheres? E tem muitas. Aqui mesmo nós temos. Como é que deve ser tratado? O que se entende, a melhor coisa a fazer é que essas mulheres podem e devem exercer seus ministérios sem a necessidade de ser consagradas ao pastorado. Entendam bem uma coisa, queridos, olhem bem para mim. Hoje, se eu me cansei do pastorado, um exemplo, e não é mentira não, que eu estou cansado mesmo, me cansei do pastorado e não quero mais pastorear, não me sinto bem, um exemplo só, tá? Hipotético isso aqui, olha, estou cansado, vamos levantar aí alguém que pastoreie no meu local, vamos chamar alguém para pastorear, e eu vou continuar servindo ao Senhor aqui. Tiraria de mim o termo de pastor, e eu continuaria pregando aos homens, eu continuaria ensinando, claro, com a permissão do pastor local, cantando, louvando, servindo a Deus, sem precisar ter o título de pastor. Vocês entendem isso? Eu não precisaria disso para fazê-lo. Porque esse termo leva à consagração. Eu já falei para vocês na semana passada que isso na Bíblia, só os sacerdotes eram ungidos a ensinar o povo de Deus as coisas espirituais. Eles que cuidavam disso, e eram todos homens, como já falamos. Então eu poderia abrir mão do título de pastor, servir aqui embaixo como outras pessoas fazem. Nós temos mulheres aqui que trabalham, que servem, que ajudam, que cooperam, com sabedoria, com entendimento, mas por causa disso, levantar ela como pastor. Para quê? Sei lá, porque é bonito o nome. Para quê? Não está trabalhando, não está servindo, não está ajudando? Para que esse confronto, essa briga de causar dúvidas? Eu disse certa feita a alguém, olha, como é que você quer se portar, vestir-se? De tal forma, olha, vista-se de tal forma que em qualquer igreja que você for, te recebam. Como assim? Eu usei até uma comparação uns dias atrás com alguém, falou, você chama Deus de Senhor ou de você? É de você. Procure chamá-lo de Senhor. Primeiro eu entendo que é bíblico. E segundo que qualquer igreja no mundo que você for e falar Jesus Cristo é o Senhor, eles vão aceitar. Mas em alguma igreja no mundo que se falar Jesus Cristo é você, não vão aceitar. Então é melhor eu vestir-me de uma forma, organizar-me e viver de uma forma que em qualquer igreja que eu for, eles me recebam. Então eu chego lá para pregar na igreja falando de tal, vim pregar aqui, e aí? Falei, você, Deus, aí cara, aqui não vai pregar. Por causa de um detalhe. Então eu falo, Senhor, me acostumo a isso, é muito mais esperto para um evangelista, para um missionário, para um crente, viver de forma a não escandalizar. Agora fica inventando coisas para causar problemas para a cabeça, entrar em crenca, não sei para onde. Então para mim não teria nenhum problema, e se esse dia chegar eu vou dizer para a igreja, eu estou cansado, então eu vou ficar ali, vou ajudar vocês do mesmo jeito que eu estou ajudando, e coloquem outro pastor.
Esse cara vai ter o título de pastor, vai segurar a barra da igreja como pastor, e eu vou ajudar naquilo que eu puder, sem nenhuma preocupação com o título. Por que as pessoas são doidas com título? Para quê? Para quê? Ainda mais quando a gente vê na Bíblia algo dizendo ao contrário. Para que isso? Então, não teria nenhum problema. Então, nós vemos aqui que essas mulheres, e tem muitas, já citei aqui, não há necessidade de ser ordenada para trabalhar na igreja, exercendo seus dons, desde que não exerça autoridade sobre o homem. Quando ensina, está exercendo autoridade. Quando pastoreia também, tá? A mulher deve ensinar a outras mulheres e crianças. A evidência na Bíblia de que Hulda, Débora, Priscila, Febe eram líderes e exerciam papéis importantes no meio da igreja, mas nenhuma delas foi ordenada. Não se encontra isso na Bíblia, mas serviam, trabalhavam. E Paulo menciona essas mulheres de forma poderosa, tá? Então não há o problema aqui é tal da ordenação, não de trabalhar. Trabalho é de que se respeite aquilo que a Bíblia diz, tá? Essas mulheres que têm esses dons e talentos têm grande utilidade nas igrejas: aconselhamento de mulheres, ensino, pregação, liderança das mulheres. Ademais, as mulheres não preenchem, esses requisitos que dizem respeito ao chamado para o ministério pastoral. Onde, pastor, que não preenche? Tito 1:5, para nós fecharmos. Vou ler alguns títulos aqui, algumas passagens aqui. Vamos ver. Tito 1:5 diz o quê? Só para a gente dar uma passadinha, vamos embora agora, vamos cear. Olha, ele diz assim quando Paulo se dirige a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui já pararia. A mulher ser marido de uma só mulher já ia dar tudo errado. Volto a dizer, apesar de que hoje tem mulher que é marido de mulher, mas isso é do cão, tá? Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de todo carnal. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vê de novo aqui a questão do ensino como dom. O restante são coisas sociais e morais. Isso termina no versículo 9, Tito 1, tá? Do versículo 5 até o 9. Qual o outro pontinho? Pode anotar se quiser e depois guarda isso, leia, aprende e pratique. 1 Timóteo 2, 11 a 15, já falamos disso aqui, não mata ninguém. Leio para a gente poder fechar o nosso trabalho. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Podia parar por aí. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio. E ele diz por quê? Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele coloca a ordem da criação como a ordem de liderança e de ensino. E diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Coloca também a ordem de precaução, de segurança na liderança. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ok? Mais uma que também desqualificaria para isso aqui. Pode ler 1 Coríntios 11, vai começar a falar sobre, eles guardam os preceitos dele. Versículo 3 diz o quê? Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão. Versículo 3. E o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Essa ordem já mostra quem é que lidera, quem é que governa, quem é que ensina, tá? E se você for ver pela Bíblia toda, vai ver que esse papel de um homem gera até salvação na casa pelo seu comportamento. Eu não vou ler todo esse texto para não cansar vocês já viram isso na semana passada, mas vocês têm anotado aí o que eu citei, 1 Coríntios 11, e vai até... pode ler até o 16, tá bom? Se você quiser anotá-lo assim. Para nós irmos fechando, eu vou pular os outros, pode anotar 1 Coríntios 14, 34 a 35 também, tá bom? Com respeito a isso. E eu vou logo para a última. Parecida. Deus tem usado mulheres pastoras para abençoar as vidas de muitos. Qual o pecado ou o problema que a mulher pode representar para a igreja? Qual o pecado? Qual o problema? Nenhum. Em regra geral, nenhum. Pegou, pastoreou, tal, bacana. Tá bom? Porém, o critério para o certo ou errado não é se está dando certo ou se está dando errado. O critério é a Bíblia.
E não os resultados terrenos, se funciona ou se não funciona. Tem muitas coisas que vocês sabem que estão dando certas, mas são erradas. Um monte, né? Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Tá bem? Isso aqui deveria ser um assunto muito fácil de entender se as pessoas respeitassem a Bíblia. Como hoje em dia está assim, tipo, depende, se é relativo. Se nós ainda estivéssemos na época que as pessoas ouviam a Bíblia e a respeitavam, seria fácil falar disso. Mas como hoje está assim, né? Já não há mais aquele respeito pela Bíblia. Não há, as pessoas ficam assim, mas o tal cara fez, mas o tal falou, mas em tal lugar e está dando certo, em tal lugar e está cheio, não sei o quê. Então tiram os olhos da Bíblia e voltam para as circunstâncias atuais. Está dando certo, mas a nossa regra, o nosso critério é pelo que a Bíblia diz, tá? Porque existem homens também que não preenchem os requisitos para exercer o cargo de pastor, mas aparentemente está dando certo, e vocês conhecem vários. Vocês conhecem vários homens que não preenchem os requisitos. Eles olham e falam, mas cara está enrolando o povo, está enganando o povo, está tirando dinheiro do povo, nosso Deus, um montão de coisa errada. São homens, mas também não preenchem os requisitos, mas está dando certo. E se a gente fosse olhar desse jeito, aquela igreja católica, né? Falei o nome da igreja. É a maior igreja que tem pelo mundo afora. E dá certo, cresce, é rica, a mais poderosa que tem. E aí, só porque deu certo, está certo? Não é por aí, vamos ficar mais atentos, e o que manda aí é a Bíblia, tá? Falo o último aqui e eu paro. Tem o último aqui. Havia uma mulher chamada Júnias, que Paulo considera, segundo os comentaristas, apóstola, Romanos 16, 7. Júnias. Se havia apóstola, por que não presbíteras e pastoras? Se você lê essa passagem no Novo Testamento judaico, diz assim: saudações a Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São bem conhecidos entre os emissários e confiaram no Messias antes de mim. NVI diz assim: saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Bom, eu não vou demorar com isso aqui, mas já há uma pergunta a ser feita. Júnias aqui é homem ou é mulher? É masculino ou feminino? Pastor, Júnias, claro que é mulher. Marias, Antônias, Cláudias, né, Vanessas, deve ser mulher. Não, isso no grego não funciona assim, tá? Desde o início que eles têm dúvida com respeito a se era homem ou mulher. Você tem textos que escreve Júnia, alguns manuscritos aparecem Júlia e outros aparecem Júnias, que é masculino no grego. Aqui colocaram Júnias. Se você vai mais à frente um pouquinho no versículo 15, aparece o nome Júlia, que com certeza é feminino. Então já havia dúvidas que se é homem ou se é mulher, Júnias aqui. Há dificuldade para compreender bem o texto, tanto que tem 3 formas de nome: Júnia, Júlia e Júnias. Então, é homem ou mulher? Dúvidas, tá bom? Aqui é outra coisa, deixa eu explicar melhor para vocês. Notáveis entre os apóstolos, muita gente entende que como se fosse assim: Neymar e Ronaldo se destacam, são notáveis entre os jogadores. Muitos entendem que está falando como se fosse assim. Aí você entende que todos eles são jogadores, né? Então aqui quando diz são notáveis entre os apóstolos, alguns querem entender que entre os apóstolos, como apóstolos. Não há clareza, alguns entendem assim, mas não há clareza para isso, né? Mas vamos lá mais um pouquinho. O que significa apóstolo aqui? Muitas vezes apóstolo no texto quer dizer missionário, tá? Função de missionário. Os apóstolos também eram tratados assim, como você encontra alguns outros chamados dessa maneira. Então não há clareza também aí. E o notáveis entre, há mais clareza em dizer que eles eram tidos em alta conta entre os apóstolos. Eram tidos assim, uau, eles eram barra pesada em nosso meio. Não diz com clareza se eram apóstolos ou não, tá? Então não dá para entender dessa maneira. Há clareza no texto dizendo que eles eram respeitados entre eles, eram notáveis entre eles, eram tidos em alta conta, porque está escrito assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Não está dizendo que eles eram. Então eles pegam isso aqui para dizer que isso aqui também é tal, mas há muita obscuridade aqui, e o texto também deixa margem para outras coisas, não fica meio confuso isso aqui também. Ok? Paramos.